Mas que vergonha! A vergonha agora é mundial. Esperei algumas horas e comecei a colher em vários sites de notícias, maiores sites de notícias de vários países do mundo inteiro, como foi a repercussão do discurso do Bolsonaro. E olha, foi a pior possível. Começo te mostrando o New York Times, que falou aqui, ó, New York Times falou, sem unvaccinated, ou seja, não estava vacinado e desafiador, Bolsonaro empurra o criticismo no discurso nas Nações Unidas. O New York Times fez um artigo em que aponta várias das mentiras do Bolsonaro. Aí já eu vou mostrando outros jornais e sites do mundo inteiro, todos eles falam a mesma coisa. O Bolsonaro ele conseguiu estragar mais a imagem do Brasil e todos eles apontam as mentiras do Bolsonaro. Principalmente, olha, eles ficaram chocados com a defesa do Bolsonaro ao tratamento precoce, mas chocados. Tratamento precoce é uma fake news que não está mais acontecendo no mundo desde agosto de 2020. Em agosto de 2020, essa mentira do tratamento precoce parou de circular na Europa e nos Estados Unidos. E o Bolsonaro continuou, mais de um ano depois, ele vem e fala de novo na ONU de tratamento precoce. Mais do que isso, o Bolsonaro conseguiu fechar a porta que ele tinha na Globo. Eu falei aqui nos últimos dias, o pessoal da terceira via, e olha, muita gente faz análise e analisou errado. Eu falei, o pessoal da terceira via, eles vão de Bolsonaro em 2022 se eles não conseguirem um candidato da terceira via. Tanto é que a Globo deixou uma porta aberta e falou, ó, o Bolsonaro tem a chance de moderar o seu discurso na ONU. Aí foi o Bolsonaro e fez exatamente o oposto. Eu assisti a Globo News logo depois do discurso, dava pra ver a cara de tristeza e frustração dos comentaristas da Globo News. Eles até falaram, um dos comentaristas até falou, olha, a gente esperou que fosse um discurso não tão moderado, mas muito mais moderado, porém, surpreendeu a todo mundo, até os aliados do Bolsonaro estão surpresos com os ataques que ele fez e com a ferocidade do discurso dele. Só a Globo tá surpresa, porque ó, eu tava falando aqui que o Bolsonaro vai fazer um discurso pro gado dele, e ele fez o discurso pro gado. Eu vou mostrar aqui vários jornais do mundo como eles falaram do Bolsonaro. Aqui outro, segundo maior jornal dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo, o Washington Post, fala, olha, o não vacinado Bolsonaro tenta quebrar o sistema de honra de vacina das Nações Unidas durante o seu discurso. Ele foi e falou que ele é contra a obrigatoriedade da vacina, contra o passaporte da vacina. Enfim, o Bolsonaro fechou várias portas hoje, mas muitas portas. Eu vou falar disso aqui, mostrar como é que a mídia está repercutindo e falar sobre como a porta da terceira via, o Bolsonaro poderia ser a terceira via, como essa porta agora está completamente fechada e eles terão outros planos. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também e curte o vídeo. Olha, é um segundo e não paga nada se inscrevendo no Plantão Brasil, é de graça. É só clicar no botão inscrever, e fica embaixo do vídeo, ou às vezes aqui, fica o botão inscreva-se aqui, clica e você está ajudando a oposição ao desgoverno Bolsonaro. No Plantão Brasil somos mais de 600 mil pessoas e fazemos oposição também nas ruas. Olha, no final do vídeo eu vou mostrar aqui também, além de eu mostrar tudo isso sobre o Bolsonaro, vou mostrar um trecho do nosso carro de som lá na cidade de Paranaguá, no Paraná, que estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro. Uma cidade que deu quase 80% dos votos ao demônio em 2018. O nosso carro de som estava lá ontem rodando por 4 horas. 4 horas rodando lá, ó, rodou a cidade inteira denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas de lá. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as minhas outras redes sociais. Curta, siga nas outras redes, inscreva-se aqui no canal, porque eu vou te falar, o Bolsonaro mentiu muito hoje na ONU. E no ano que vem, prepare-se para uma guerra eleitoral. Ah, Thiago, você está falando que o Bolsonaro terá muita força para fazer uma guerra eleitoral. Não, não é só isso. Lembra da eleição de 2014? Não tinha o Bolsonaro, era o Aécio contra Dilma. Foi uma guerra. Foi uma guerra. A eleição de 2018 foi ainda pior, porque tinha o bolsonarismo. A próxima eleição será uma guerra, todos contra a esquerda. Então inscreva-se nos canais de esquerda, porque você está aumentando a nossa força, que precisaremos em 2022. Vou te dar um spoiler, precisaremos. Agora eu vou mostrar as coisas do Bolsonaro, o que a mídia está falando do Bolsonaro. Primeiro, ó, Telesur tem canal de TV, de rádio em toda a América Latina. A Telesur começou, primeiro começar aqui pela Telesur, começaram falando, ó, Bolsonaro oferece a sua própria versão sobre o Brasil ante a ONU. Eu fui lá ver o que a Telesur falou, é a maior rede de TV, tem na Venezuela, tem no Peru, tem em toda a América Latina. E eles falaram, ó, tá recheado de mentiras, mas apontaram a mentira do Bolsonaro desde a parte da corrupção, quando ele começa falando que não tem mais corrupção, passando pela parte que ele fala que o Brasil estava à beira do socialismo, aí vai descendo ladeira abaixo o discurso dele. Essa é a Telesur. Aí, outra aqui, o New York Times eu mostrei, o Washington Post eu mostrei. Aliás, o New York Times fez um artigo gigante
elencando todas as mentiras do Bolsonaro e falando que o Bolsonaro está em situação péssima no Brasil. Aí aqui o Der Spiegel, que é o maior portal da Alemanha, se você souber alemão, leia aí e traduza nos comentários. Mas eu traduzi aqui, eu não falo alemão, mas eu traduzi aqui, o Der Spiegel fala: prefeito de Nova York, o prefeito de Nova York, eu mostrei o vídeo aqui, diz ao Bolsonaro: se você não quer ser vacinado, nem precisa vir. E aí no final da notícia eles atualizaram, colocando que o discurso do Bolsonaro teve muita mentira e que não falaram que ele se humilhou na ONU, mas que ele não conseguiu aparar as arestas, pelo menos a tradução do Google pro alemão, né, do alemão pro português, não conseguiu aparar as arestas que ele tinha com outros membros da União Europeia no discurso dele. Aí vai descendo a ladeira o Bolsonaro. Ó, The Guardian, o maior jornal da Europa, um dos maiores do mundo. O The Guardian fala aqui que o Bolsonaro tinha prometido, ele tinha prometido a promessa de mostrar um novo Brasil, mas ele teve um discurso recheado de mentiras. A mídia inteira do mundo sabe que o Bolsonaro mentiu. Esse é o problema quando você faz um discurso na ONU e o Bolsonaro ele faz o discurso de abertura e o Brasil é um dos países que tem uma das maiores populações do mundo, um dos maiores potenciais econômicos do mundo, chegou a ser a 6ª maior economia do mundo, hoje é a 14ª, depende de quem está comparando, mas o Brasil é a 14ª ou a 17ª maior economia do mundo. Tem 2 rankings distintos, mas não é mais a 6ª e está em queda livre. Então o discurso do presidente do Brasil é um discurso muito importante, como alguns outros. E aí, por ser o primeiro, ele acaba sendo até mais importante do que de alguns países europeus que têm economia maior, que têm uma representatividade maior lá na Europa, tudo mais, porque é o primeiro. E aí chega o Bolsonaro, tá todo mundo olhando para ele mente. E não mente uma vez, ele mente muito. Você tem que saber uma coisa, os líderes mundiais, eles recebem de seus embaixadores relatórios mensais sobre o que está acontecendo em cada país. Então imagina que está lá o presidente da Espanha, o Pedro Sánchez. Ele está lá do Partido Socialista. O Bolsonaro falou: o Brasil estava à beira do socialismo, salvei o Brasil do socialismo. Imagina como se sente o presidente da Espanha, que é do Partido Socialista. Fala: pô, peraí, como eu sou uma praga, eu sou o quê? Só imagina o climão. Aí o presidente da Espanha, imagina que ele tem embaixador no Brasil, que todo mês manda relatório para ele como é que está a situação no Brasil. Aí ele tem um na Venezuela, ele tem um no Peru, na Bolívia, no Chile, enfim, todos os países. Alguns relatórios, obviamente, ele não lê tudo, que ele só vai ler o que ele precisar no dia. Mas de países grandes como o Brasil, ele lê. Tem um embaixador de um país, e aí eu não sei se é Espanha ou não, que falou com um jornalista da Veja, um jornalista famoso. E aí ele disse, saiu na Veja, ele falou: olha, faz alguns meses eu comecei a cortar partes do que eu enviava no meu relatório, porque senão o pessoal lá do Ministério das Relações Exteriores lá vai achar que eu estou bebendo demais, porque ninguém vai acreditar nas coisas que estão acontecendo aqui na política brasileira. É inacreditável. Isso é embaixador de um país grande, importante, europeu. Só para você ter ideia de como as coisas estão ruins no Brasil. Os próprios embaixadores começam a omitir parte do que está acontecendo, porque senão os presidentes lá vão falar: meu Deus, esse cara está mentindo, não tem como. Porque o presidente falou que não vai obedecer ordens do Supremo Tribunal Federal. Como assim? O presidente convocou uma manifestação em protesto e mandou fecharem as estradas. Agora o presidente recuou. Agora o presidente pediu desculpa. Imagina um presidente de outro país lendo isso e vão falar: meu Deus, que loucura que se tornou o Brasil. Aí agora, aqui, Diário de Notícias é o maior site de notícias de Portugal. Olha só, estávamos à beira do socialismo, diz Bolsonaro em discurso radical. Vamos lembrar que Portugal é outro país governado por um partido, eu esqueci o nome do partido, Partido Colorado, se eu estiver errado, corrija-me aí, mas que é um partido 100% de esquerda socialista. Aí vai o Bolsonaro com esse discurso, os portugueses falam: pô, peraí, nós estamos aqui muito bem. Inclusive Portugal teve uma recuperação econômica muito grande quando mudou da direita para a esquerda. Assim como a Espanha está começando a se recuperar agora. E olha que a Espanha tem um problemão, que lá o fascismo é um partido chamado Vox, que está crescendo muito. A Espanha teve um problema de estratégia da esquerda. Tem lá 2 partidos de esquerda que estavam brigando entre si, mas brigando feio entre si, e quase deixaram a direita voltar. Só para você ter ideia, mesmo a esquerda tendo maioria, quase que a direita volta. Mas está começando a voltar a economia da Espanha. Por quê? Porque tem um governo de esquerda. Aí vem o Bolsonaro falar uma besteira dessa. Aí, na BBC, em espanhol, isso foi de antes, ó, a foto. Se você souber espanhol, mesmo quem não sabe espanhol, acho que dá para arranhar aqui e entender um pouco, né? A foto que mostra Bolsonaro comendo na rua de Nova York por não ter se vacinado pela Covid. Lá na Europa, nos Estados Unidos, ninguém viu aquela foto como: ó, o Bolsonaro tenta mostrar humildade. Não, viram como uma vergonha grande. Aqui no Brasil, se debateu muito isso. Eu acho que para o Bolsonaro, falando aqui para o público brasileiro,
Para o Bolsonaro é muito melhor que aqui no Brasil se debata se ele estava comendo pizza ou as mentiras que ele falou na ONU, do que se a gente começar a falar do experimento da Prevent Senior, que o Bolsonaro estava envolvido. Porque quando se fala de uma coisa, automaticamente você não está falando da outra. Então, é bom que a gente fique falando da pizza, o Bolsonaro não se vacinou, isso aí porque o público do Bolsonaro adora. Então, se chega neles, eles adoram saber que o Bolsonaro estava comendo pizza na rua, principalmente porque não se vacinou. Eles pensam, olha, o Bolsonaro é um como nós, porque eles sabem que eles serão os próximos a ter que comer pizza na rua, porque vai ter o passaporte da vacinação no Brasil, vai ser exigida a vacinação em praticamente todo o Brasil daqui a alguns meses, e eles vão ser os que vão comer pizza na rua. Então, eles falam, um presidente que é como nós. Para o Bolsonaro é ótimo. Ainda mais porque aí a gente não está falando da compra da Covaxin, das pessoas que morreram, não está falando da rachadinha do Carlos, que hoje teve novidades do caso das rachadinhas, que eu vou fazer vídeo amanhã sobre isso, falando sobre o caso do Carlos. Saiu muita coisa nova, o Ministério Público começou a vazar agora para a mídia. A coisa tá feia para o Carlos, a investigação andando. Então o Bolsonaro não quer que fale disso. Mas a mídia mundial, é ruim que se fale disso pra ele, porque ninguém tá vendo se ele é humilde, se não é, só tá vendo, um babaca que não se vacinou e tá comendo pizza na rua, é o presidente do país. É horrível pro Bolsonaro. Aí, o El País começa a culpar o Arthur Lira, o El País já vai na frente. Eles entendem bem de Brasil, eles falam, não é só culpa de Bolsonaro que o mundo se burle de Brasil, quer dizer, que o mundo faça piadas do Brasil, ria do Brasil, não é só culpa do Bolsonaro. O artigo do País começa a falar que parte da culpa é dos conservadores que elegeram o Bolsonaro e hoje estão contra ele, mas não estão muito contra ele. Até o pessoal do El País sabe que o pessoal do MBL não é oposição ao Bolsonaro. Só pra você ter ideia, lá na Espanha já sabem e tem gente aqui no Brasil que fingia que não sabia. Aí, o El País também fala, a culpa é da Câmara dos Deputados que não faz o processo de impeachment do Bolsonaro. E eles citam nominalmente o Arthur Lira. O El País já está um passo à frente do resto da mídia brasileira. Eles entendem bem de Brasil. E aqui no El Mostrador, que tem muita audiência na Espanha e na América Latina, eles falaram disso aqui, não está na foto, mas logo depois do discurso do Bolsonaro, veio uma das funcionárias lá das Nações Unidas, ela colocou álcool gel, spray em tudo, ela tava com máscara, dava pra ver que ela tava com nojo do Bolsonaro ter falado ali. Por quê? Porque o Bolsonaro não tá vacinado. E aí as Nações Unidas confirmaram, porque a imprensa começou a perguntar, por que tem essa limpeza toda depois do Bolsonaro? É normal? Vai ser assim com todo mundo? Não. Confirmaram que não. Essa limpeza é porque o Bolsonaro não está vacinado. Então, quando ele foi lá, a mulher jogou álcool gel em tudo que é lugar e falou, não, aqui tem gente... Aqui tem uma pessoa suja aqui, praticamente, para você ter ideia de como o Bolsonaro está sendo tratado. E olha, eu falei aqui, a Globo estava tentando abrir uma porta para o Bolsonaro, que tem uma coisa no livro Arte da Guerra, um dos ensinamentos, que é o seguinte, você nunca pode deixar o seu inimigo 100% acuado, porque senão ele vai lutar até a morte. Você sempre dá uma rota pequena de saída, uma rota de fuga. Por quê? Porque mesmo se esse inimigo não for fugir, ele não vai lutar com tanta força contra você. Isso é o que diz o livro Arte da Guerra, livro escrito sei lá quantos anos atrás, quantos milênios atrás. Ele vai lutar contigo com menos força. Isso é verdade. O Michel Temer e a Globo, que são assim, a gente sabe que o Michel Temer virou presidente por conta de todo o aparato midiático que derrubou o governo Dilma junto com a Lava Jato. Se a mídia, a grande mídia, não fizesse todo aquele escândalo com as mentiras da Lava Jato, a Dilma não tinha caído, o Lula era presidente e hoje o Brasil estava ótimo. Mas, enfim, tudo indica que naquela conversa Bolsonaro e Temer, o Temer falou para os amiguinhos dele, tanto é que ele estava depois rindo, gargalhando ali com os amigos dele dias depois, ele disse, Bolsonaro, você tem aqui uma saída. A saída era a seguinte, o Bolsonaro seria o candidato da terceira via. Como? O Bolsonaro ficaria 100% enquadrado, ele ia ter que provar que estava enquadrado. A Globo, a grande mídia e toda a classe política que tem, não é toda a classe política, mas a classe política que tem interesse nisso, daria um jeito de enquadrar o Bolsonaro ainda mais e ele ficaria ali, completamente imobilizado, e ele seria o Bolsonaro dos sonhos, que era aquele Bolsonaro de 2018, dos sonhos da mídia, não nosso, da grande mídia. E aquele Bolsonaro de 2018 que ele até é fascista, ele até faz um monte de coisa, mas ele não atrapalha os negócios desses bandidos bilionários do Brasil. Só que aí a Globo até fez o editorial, acenou e falou, tá tudo aqui, tá tudo nos trâmites, tá tudo bem. Aí vai o Bolsonaro e faz esse discurso. Eu tinha que ver a cara, logo depois do discurso do Bolsonaro, do comentarista da Globo News. Ele disse, olha, eu me comuniquei com pessoas, assessores do Bolsonaro, ministros, falei com 3 ministros aqui do Bolsonaro por mensagem, eles ficaram todos surpresos
com o tom do Bolsonaro. Eles achavam que o Bolsonaro ia amenizar, ele ia falar com um tom ameno, mas não, ele foi muito mais agressivo do que o esperado. Aí dava pra ver os comentaristas da Globo assim pensando, putz, ferrou. E agora, não tem terceira via que ninguém decola, o Bolsonaro realmente não dá pra enquadrar. Depois dessa do Temer, o Bolsonaro não se enquadrou, acabou. Eles falaram, acabou. Agora com o Bolsonaro, e agora a gente vai ter que fazer o quê? Estamos sem plano novamente, e o Bolsonaro fechou uma porta. Se o Bolsonaro fechou uma porta, porque ele realmente não quer ser enquadrado, ele vai lutar até o fim, do jeito que ele quiser lutar, assim, eu vou pelo lado fascista, eu vou pelo lado fascista até o fim. Vamos ver os próximos passos, mas eu vou te dar uns spoilers, falar alguma coisa. A coisa não vai ficar boa para o Bolsonaro, porque esse discurso e a revolta da grande mídia, desse pessoal terceira via, com o discurso dele, vão fazer com que isso tenha consequências para o Bolsonaro. Ele sofrerá retaliações muito em breve sobre não por conta do discurso, das palavras que ele usou no discurso, porque ele mente sempre, mas pelo fato de que ele não foi enquadrado e ele demonstrou isso. Vamos ver agora os próximos episódios, mas a gente tá vendo que é um governo indo ladeira abaixo. Cai muito, aí dá um pouquinho, melhora um pouquinho, aí cai. A melhorinha um pouquinho que foi da última vez foi quando ele pediu desculpas pro Alexandre de Moraes, a situação dele melhorou, ele ganhou algum fôlego, mas agora voltou a se ferrar. Vou mostrar aqui o carro de som lá em Paranaguá. Enquanto o seu filho compra uma enorme mansão, intervém na federal, não quer ser investigado. Aqui um trecho. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as outras redes sociais e vamos continuar aqui indo pra cima desses malditos. Falou!